Bom dia a todos. Que Jesus, nosso amigo, o consolador de todos os aflitos, esteja conosco nessa manhã para a reflexão que nós vamos fazer. Nós já refletimos em outras oportunidades aqui a respeito de uma das bem-aventuranças de Jesus. Bem-aventurados os aflitos, porque encontrarão misericórdia, porque serão consolados. Nós temos uma natural dificuldade de tratar e de entender a questão da dor e do sofrimento no mundo. Esse talvez seja o maior dos argumentos dos ateus para a descrença em Deus. Alguns dizem, se Deus existisse, não haveria no mundo tanto sofrimento. Não haveriam crianças abandonadas, pessoas doentes, catástrofes coletivas em que, às vezes, centenas de pessoas desencarnam de uma vez. E é natural que a gente acabe se preocupando mais com a questão do sofrimento e dando menos atenção à questão da felicidade, ou tendo dificuldade de entender o que é que significa essa felicidade, porque, afinal de contas, vivemos num mundo de expiação e de provas. Nós, espíritas, conhecemos essa realidade e sabemos que a Terra é um degrau evolutivo, o que nem todo mundo aceita e nem todo mundo conhece. As pessoas que se apegam ao texto da Bíblia usam, às vezes, frases dos textos bíblicos para ressaltar esse sofrimento e jogá-lo na vala da incompreensão. Diz o livro dos Eclesiastes, a felicidade não é desse mundo. A felicidade não é desse mundo. Por que é que sofremos? Ou por que é que nos abatem situações de sofrimento ao longo da vida, se Deus é extremamente misericordioso? Se Deus é misericordioso, não seria natural que todos nós tivéssemos aqui apenas uma jornada de tranquilidade, de profunda paz, de felicidade verdadeira, e, portanto, qualquer tipo de sofrimento fosse afastado desse mundo? O Livro dos Espíritos, na questão 920, nos coloca uma questão. O homem pode, na Terra, usufruir de completa felicidade? E a resposta dos Espíritos: não, pois a vida lhe foi dada como prova ou expiação, mas depende dele amenizar seus males e ser tão feliz quanto possível na Terra. Ao longo da história da filosofia, desde dos pré-socráticos, mais ou menos no 6º século antes de Jesus, a questão do mal, da dor e do sofrimento preocupa as pessoas. É um dos grandes temas da filosofia, a questão do mal. Epicuro, um filósofo dessa época, antes de Sócrates, dizia assim: que Deus é esse? Quer impedir o mal, mas não é capaz. Então, ele é impotente, não é Deus. Ele é capaz, mas não está disposto. Então, ele é mau. Porque se ele pode e não tira o mal do mundo, ele é mau. Se ele é capaz e está disposto, de onde vem o mal? A filosofia desenvolveu uma área específica chamada teodiceia, filosofia, teologia, teodiceia, que estuda exatamente essa questão. E as várias escolas filosóficas têm respostas, algumas satisfatórias, outras nihilistas, de negação de Deus, diante justamente do sofrimento. Uma corrente mais
recente do século XX, chamada corrente existencialista, começou no século XIX, se estendeu ao século XX, dizia assim: Deus não existe e todos nascem caminhando no desfiladeiro da morte, nascem para morrer. A vida é um nojo, a vida não tem sentido, porque as pessoas a cada dia abreviam um dia da sua existência, até que se deparem com o grande muro que ninguém pula, que é a morte. Que sentido tem essa vida? Uma vida que começa aqui, que atravessa tribulações, atropelos, e acaba chegando num beco sem saída. A cada episódio que acontece na vida social, a gente vai se deparando com situações de sofrimento, quando não na vida pessoal. Então essa pergunta acaba sempre voltando. Se Deus é bom e justo, por que há tanta desigualdade no sofrimento que vemos no mundo? Porque se não bastassem que as pessoas sofressem, elas não sofrem por igual. Elas não sofrem por igual. Algumas, aos nossos olhos, são extremamente felizes. A vida parece harmônica, tudo para elas dá certo. Tem uma boa situação financeira. Não atravessam grandes doenças. Não suportam grandes perdas. E quando a gente parece que compara com a nossa vida, nós começamos a encontrar um canto de decepção, agora cada vez mais incentivado pela falsidade do Facebook e das redes sociais, que passam para a gente uma ideia de que algumas pessoas vivem um paraíso na Terra. E a gente, em compensação, parece estar tão distante daquilo. Eu trouxe aqui algumas cenas a respeito de sofrimento, só para que a gente lembre um pouco do sofrimento dos outros e não apenas do da gente. O sofrimento provocado pela extrema pobreza, que leva milhões de crianças com fome, com sede e com doenças perfeitamente evitáveis. O sofrimento provocado pelas limitações físicas impostas pelas doenças. Doenças que às vezes não sabemos nem explicar de onde é que vieram e por que acometem aquela pessoa. Como é que eu explico o câncer que se abateu sobre uma criança? Temos até uma certa felicidade de compreender o mal e o sofrimento que sobrevém sobre aquele que erra, sobre aquele que vive mal, sobre o injusto. Mas que dificuldade nós temos para entender esse sofrimento sobre o justo, sobre aquele que vive de maneira correta, sobre aquele que procura levar a sua vida de acordo com os ensinamentos de Jesus e ainda assim enfrentam sofrimentos. As nossas dores de todos os tipos, a dor física, a dor moral, a dor psicológica, a dor da perda de um ente querido, os transtornos mentais de todo tipo, as neuroses, as esquizofrenias, as depressões profundas, às vezes provocadas por quadros obsessivos, as debilidades mentais, muitas delas no berço, desde o momento do nascimento. As limitações físicas, que são resultados, às vezes, de doenças que não conseguimos controlar, ou de acidentes que nos surpreendem na vida. O sofrimento resultante do uso da droga, das dependências do álcool,
o sofrimento que advém para a pessoa e para a família nos casos de prisão. Que sofrimento, que não é apenas pessoal, se estende a outros tantos. Alguns poderiam dizer, desses eu não tenho piedade, não tenho dó, porque estão pagando o que fizeram. Será? Será? Desses 600 mil presos que nós temos no Brasil, vocês acreditam mesmo que todos estão pagando pelo que fizeram? Que todos foram condenados justamente? Que não há erro na colocação de ninguém no presídio? E aqueles que erraram e que estão pagando as suas penas, quem somos nós para julgá-los? Para dizer que estão sofrendo porque mereceram? Quem somos nós? Que condições que nós temos para avaliar as particularidades da vida de alguém e o que levou alguém a cometer um crime grave, a ponto de enfrentar a prisão? O sofrimento que carregamos na vida, provocado pela morte, não digo apenas a morte pessoal, a morte das pessoas que nos são próximas, dos nossos pais, dos nossos filhos, dos nossos entes queridos, e também daquelas pessoas que às vezes até distante, temos laços profundos com elas. Às vezes sequer conhecemos pessoalmente, laços às vezes sociais, às vezes culturais. E essas pessoas vão chegar o momento em que desembarcarão do trem da vida e nos deixarão em sofrimento. Nós nos preocupamos com o sofrimento delas. Para onde é que foram? Será que estão bem? Será que continuam, mesmo desencarnadas, a padecer as dificuldades que enfrentavam aqui? Aqueles que morreram depois de uma doença longa, que foi minando as suas forças por anos. As catástrofes coletivas, crimes que levam centenas de pessoas de uma vez, resultado do descontrole de ideologias fanáticas, de fanatismos religiosos, de acidentes que nós não compreendemos bem. Por que é que acontecem? Por que é que tanta gente desencarna de uma vez? Catástrofes que atingem o patrimônio e a vida de muita gente de uma vez. Pessoas que morrem em um incêndio, sem chance de escapar daquele sofrimento, colhidas de surpresa. Calamidades da natureza, de grandes proporções, como um tsunami, um maremoto, um terremoto. A seca que atinge, assola a vida de muita gente. Os holocaustos, o suprassumo da maldade humana, que num único episódio na Segunda Guerra, provocou a morte e o sacrifício de 6 milhões de judeus. Nós estamos vendo novos holocaustos. Os refugiados, pessoas expulsas de seu país, do lugar onde vivem, onde nasceram, onde tem a sua história, obrigadas a sair de lá, de maneira precária, muitas vezes sem acolhimento nos países vizinhos, sendo inclusive mortas apenas porque querem se refugiar. Temos isso aqui no Brasil, vivemos isso na Europa. O Brasil tem recebido refugiado de todo canto. Enfim, por que é que tem tanto sofrimento?
Se o sofrimento é alguma coisa permitida por Deus, ele deve ter uma razão, ele deve ter uma causa. E se Deus é justo, essa causa tem que ser justa. Essa causa tem que ser justa. Como é que nós compreendemos ou podemos entender a causa do sofrimento? Olha como isso é importante na vida de cada um. Quando eu não compreendo a causa do sofrimento que abate sobre a minha vida, o caminho para isso é o desespero. O caminho para isso é o suicídio. Porque eu me sinto injustiçado, eu quero sair dessa situação. E acredito que a falsa porta do suicídio possa ser capaz de estancar o meu sofrimento. Se eu não compreendo as razões do sofrimento e o que é que ele significa na minha vida, eu começo a me colocar no lugar da vítima ideal. E todo o universo passou a conspirar contra mim. Eu viro o alvo da minha autopiedade, que vai me levar à depressão, à loucura, à morte, e esse sofrimento não terá me trazido ao longo da vida absolutamente nada de positivo. Como a doutrina espírita é rica em nos trazer ferramentas de compreensão. Ainda ontem eu assisti a um filme, um desses do Netflix, que falava, se não me engano, O Céu é de Verdade, uma coisa assim. Uma criança que tinha tido uma experiência de quase morte, e quando acorda começa a contar para o pai, que é um pastor protestante, que tinha visitado o céu, e que tinha conversado com Jesus, e que Jesus tinha um cavalo, e que ela andou por um parque, e que conheceu uma irmã dele, que ele sequer sabia que existia, porque essa criança morreu, desencarnou, ainda antes do nascimento, a mãe abortou. Aquilo trouxe um tumulto na cabeça do pastor, vocês imaginem isso. E não foi só do pastor, da comunidade toda, porque ele começou a relatar isso, as pessoas falaram, como isso? Que jeito? Isso não é possível. E eu ficava pensando durante o filme, mas que facilidade para o espírita compreender esse tipo de coisa. Que chaves maravilhosas a doutrina espírita nos coloca na mão para entender as coisas. Não é diferente com o sofrimento. Nós vamos tentar aqui, num tempo muito curto, entender alguma coisa que é um dilema monstruoso, que é o sofrimento. Mas vamos ter algumas indicações da própria doutrina espírita e principalmente entender que nós não viemos aqui exclusivamente para sofrer. O sofrimento faz parte da vida, é diferente. Nós temos como ser felizes daqui. Nós podemos ser felizes aqui. Só temos que saber a maneira correta de ser feliz. E até para isso a doutrina espírita tem receita, tem fórmula. Vamos entender primeiro quais as causas desse sofrimento. A doutrina nos ensina o seguinte: o sofrimento está relacionado ou com a vida presente, com as nossas atitudes, com as nossas ações, com o nosso modo de viver, com o nosso modo de pensar, ou o sofrimento está relacionado com as nossas vidas passadas, com as nossas provas. Provas são situações de sofrimento que muitas vezes aceitamos antes de encarnar, para que essa situação seja o nosso professor, possa nos ensinar humildade, resignação, a importância do outro, demolir o nosso orgulho. Às vezes aceitamos isso como prova. Outras vezes,
estamos resgatando ainda as consequências do mal que fizemos. E fizemos às vezes encarnados e às vezes desencarnados. Desencarnados. Porque quando desencarnamos, não nos tornamos anjos automaticamente. É ilusória essa ideia de que o desencarnado imediatamente recebeu um par de asas. Se o sujeito é um mau caráter aqui, e passou a vida inteira se preocupando em transtornar a vida do outro, acreditam vocês que a morte vai transformar a personalidade dele numa fração de segundos? Que de uma hora para outra ele se tornou um espírito puro e equilibrado? Carregamos para lá e para cá a bagagem que acumulamos ao longo de séculos. Ao longo de séculos. Então, às vezes, continuamos a errar, desencarnados. E vamos contraindo dívidas. Porque se Deus é justo, as injustiças do mundo têm que ter consequência. Senão ele não seria justo. Aquilo que nós provocamos de mal para o outro, ou para nós mesmos, provoca uma situação de retorno. Lei de causa e efeito, que é assim na natureza e é assim na nossa vida. Então não é castigo, é débito contraído. Quando você recebe a fatura do seu cartão de crédito e você olha o que tem a pagar, você acha que aquilo é sofrimento que alguém lhe impôs? Olha só que injustiça que fizeram comigo. Me mandaram uma fatura de cartão, 3.000 para pagar. Que coisa absurda, né? Preciso descobrir quem está provocando isso na minha vida. Não é diferente com as atitudes. Eu vou provocando situações de débito. E a fatura pode tardar, mas ela não falha. Ela vem, ela vem. E quem é que vai pagar por ela? O outro. Vou passar para alguém pagar? Experimente aí com a sua fatura do cartão achar um que pague. Se com coisas muito mais simples nós não conseguimos resolver terceirizando, por que é que nós vamos querer terceirizar o sofrimento? Porque nós vamos ver aqui daqui a pouquinho que existe uma tendência de terceirizar sofrimento. Uma tendência forte. Então veja, as atitudes negativas, as nossas ações ou omissões, provocam sofrimentos pessoais, provocam sofrimentos alheios, atitudes alheias provocam sofrimentos pessoais. Há uma inter-relação nisso. Nós não sofremos apenas com os nossos erros, nós sofremos também com o erro do outro. Vejam as vítimas dos crimes. Caso clássico de sofrimento por erro alheio. Alguém errou, eu estou sofrendo. Atitudes que são impensadas. Pensando agora aqui, nesse primeiro momento, nas causas do sofrimento ligados a essa encarnação. Eu digo para vocês, são as maiores e mais frequentes. Não tentem achar resposta para os seus sofrimentos, para todos eles, indistintamente, em encarnações passadas. Eu digo para vocês que dessa fatura, 90% é dessa encarnação. Porque Deus é tão misericordioso, que a bondade que nós também temos, e a que nós praticamos, também serve para pagar a dívida. Também serve. E boa parte da nossa dívida, nós pagamos não sofrendo, mas amando. Aquela ideia de que o amor cobre uma multidão de pecados é uma grande realidade. Conseguimos saldar débitos com a bondade de coração, com a ajuda, com a entrega, com a preocupação com o outro, e diminuímos a nossa fatura. É a moeda mais forte. É a moeda mais forte.
Então a gente acaba chegando aqui, se for realmente bem intencionado, se procurar fazer o bem, com uma faturazinha reduzida. O problema é que a gente acaba contraindo outros débitos aqui, que vão se somando a essa fatura. Mas às vezes essa parcela de sofrimento vem do outro. Do outro com quem eu convivo de perto, ou socialmente, ou até de longe. As atitudes são geradoras de sofrimento. Como é que eu posso reclamar do sofrimento que eu enfrento num casamento, cuja origem esteve centrada na condição de fortuna de um ou de outro? Escolhi o parceiro não porque ele era um bom caráter, uma pessoa decente, uma pessoa preocupada com o outro, mas porque ele tinha dinheiro. Como depois eu vou percebendo que o dinheiro não resolve tudo, aliás, só resolve as coisas do campo material, e as mais importantes da nossa vida não são elas. Nós precisamos sim do meio material, precisamos dele para viver. Nem só de pão vive o homem, mas de pão também vive. Precisamos do lado material, mas ele não é o mais importante. E a gente vai se deparando no casamento depois, com a personalidade, às vezes completamente torta, deturpada do outro. E com os nossos próprios dilemas, porque se também tivéssemos um grau evolutivo um pouquinho maior, não teria sido esse o nosso critério de escolha. Teria sido outro. Quantos pais não reclamam do sofrimento que tiveram com um filho que caiu na droga, que caiu no alcoolismo, que caiu na prostituição, mas passou a vida toda, até a juventude, até a adolescência, sem se preocupar com nenhum princípio religioso para repassá-los, nem para si, nem para o outro. Não deu a ele educação moral de qualidade, não ensinou o filho a ser íntegro, a se preocupar com realmente aquilo que importa. Pelo contrário, foi criando oportunistas, aproveitar das brechas para se enriquecer, para se locupletar. É surpresa que lá na frente a gente ache um filho, uma filha, num caminho desse? Será que é surpresa? Nós vamos colhendo o que plantamos. É verdade que isso não explica tudo, porque nós vimos aí situações de sofrimento que não tem a ver com a atitude que nós tomamos. Mas nesse primeiro momento, do momento que nós vivemos agora, as nossas atitudes são as maiores fontes geradoras de sofrimento. É abrir os olhos e perceber, se analise. É o conhece-te a ti mesmo. Que tipo de vida eu levo, que valores eu tenho, o que é que eu priorizo, com o que é que eu verdadeiramente me preocupo, como é que eu me preparo para viver, qual o meu grau de preocupação com o outro, não com o outro que me é afetivamente próximo, com o outro que às vezes é distante, com aqueles esquecidos, excluídos do mundo, qual a minha preocupação com eles? Tentei listar aqui algumas atitudes que eu acho que são muito fortes para determinar o nosso nível de sofrimento. As nossas escolhas, as nossas imprudências, vamos fazendo sem pensar, os nossos ressentimentos, mágoas que guardamos às vezes durante uma vida toda. Solucionar aquilo, isso é causa de sofrimento. Não é sofrimento daquele com quem eu me magoei, é sofrimento meu. É o veneno que eu vou tomando todo dia, pela minha incapacidade de perdoar, de passar por cima de uma situação, de compreender as razões certas ou erradas do outro, de acreditar que se existir uma injustiça comigo, ele vai se resolver com Deus e não comigo. Esses ressentimentos, quanto sofrimento não gera? Os vícios,
a maledicência. Quanta coisa a gente poderia evitar se fizesse apenas o controle da língua. Quanto problema. Uma preocupação que eu tenho tido comigo mesmo. Eu sou de falar demais. Sou de falar demais. Sempre estou me advertindo. Raul, cuidado com a sua língua. Boca fechada, não entra mosca. Seja prudente. Pense antes de falar. Pense antes de falar. Maldades que são comentadas e passadas em grupinhos, que não levam absolutamente nada. É a crítica do erro alheio, como se nós, os autores da crítica, fôssemos perfeitos. Não enxerga a trave que está no seu olho e quer enxergar o cisco do olho do outro. Quanto sofrimento não gera maledicência? Sofrimento para o outro e sofrimento para a gente mesmo. Porque o mal que eu faço volta como o bumerangue que eu atiro. Ele vai lá na frente, dá o rodopio, nesse rodopio ele atingiu alguém, mas ele volta para mim. Lei de justiça, de equilíbrio. A desinformação, a ignorância. Quanto sofrimento isso não gera? Pessoas que têm hábitos errados, pessoas que não conhecem uma religião, uma doutrina que a satisfaça espiritualmente. Nós somos seres espirituais estagiando num corpo físico, mas somos seres espirituais com uma abertura para o infinito. Não há nada de material que preencha essa abertura, nada. E a gente fica passando a vida correndo atrás das coisas materiais, acreditando que são elas capazes de completar a nossa felicidade e o nosso vazio existencial. A cada vez que encontramos uma, depois às vezes de muita luta, vamos percebendo que já não é mais aquela, eu preciso de uma outra, e de uma outra, e de uma outra. E o mercado de consumo nos bota na cabeça um princípio, que é um princípio de marketing chamado obsolescência. O que você tem está velho, está desatualizado, você precisa trocar. E eu estou sempre correndo para achar coisa mais nova, a mais atual. Alguém está ganhando com isso e eu estou procurando a felicidade no lugar errado. Essa desinformação espiritual, moral, quanto sofrimento não traz? O pessimismo, os excessos, gente pessimista, que já levanta de manhã reclamando da vida. Puxa, vai começar outra vez a semana. Segunda-feira, eu tendo que levantar cedo para ir trabalhar. Era o caso de pensar assim, imagine se eu pudesse colocar aqui na sua vista, de maneira instantânea, quantos não levantaram hoje porque morreram durante a noite? Quantos? Eu estou reclamando que eu estou vivo, e que tem que trabalhar. Não seria o contrário? Eu tenho que bem dizer porque eu estou vivo, estou tendo a chance de trabalhar, porque nesse país aqui o que mais tem é desempregado. As superstições. Gente que sofre porque acredita em besteira. Fica se preocupando com o tipo de roupa que tem que colocar na passagem do ano. Se ele tem que erguer o pé esquerdo quando passar meia-noite, para ele entrar com o pé direito. Se ele tem que pular 7 ondinhas. Se ele tem que mandar um barquinho com perfume para Iemanjá. Eu acho até que se Iemanjá recebia aquela porcaria que manda, ou te mandava um raio na cabeça. Superstições. Como a vida seria mais fácil se eu não corresse atrás das besteiras, da cartomante, da mulher que vai ler a minha mão, daquela que vai dizer o meu futuro, como se alguém pudesse conhecer o seu futuro. Se Deus desse essa bênção de conhecer o seu futuro, daria para você. Por que vai dar para alguém? Ah, mas ela já acertou muita coisa. Sim, o que ela fala é tão genérico que acerta para qualquer um.
as corrupções, gente que provoca sofrimento em massa, por ganância material, os crimes todos, sofrimento para o criminoso, sofrimento para as vítimas, as intolerâncias, gente que não suporta o outro apenas porque pensa diferente, Esses atentados terroristas estão assentados em cima de atos de intolerância, principalmente de intolerância religiosa. As vinganças, gente que passa a vida esperando a chance para retribuir o mal. Como é que pode ser feliz? As obsessões, os tormentos espirituais que atraímos para nós mesmos. Ninguém recebe obsessão de graça. Não se imagine uma vítima em que alguém sorteou você para ser obsediado. Olha, fizeram uma lotomania lá no plano espiritual e sortearam a mim para ser obsediado. Eu atraio os obsessores que eu tenho. E muitas vezes, a vítima da situação é ele. É ele. Sou eu que não permito que ele se desgarre. Não permito com a frequência do meu pensamento, com a maneira como eu olho para as coisas, com o meu mau humor. Sou eu que atraio. E depois eu pergunto, por que eu sofro? Por que eu sofro? As omissões, coisas que eu deveria ter feito, ou que eu estou para fazer e estou protelando, estou deixando para depois, estou deixando para mais tarde. Isso vale desde os tratamentos físicos até o estudo doutrinário, que você tem dia, hora, oportunidade para fazer e está falando assim, o ano que vem eu vou começar. Vou fazer mais para frente, aí eu vou me engajar. Quando eu aposentar? Quando eu aposentar, agora já estão falando que você vai aposentar só com 140 anos, cuidado. Omissões, vou me omitindo, vou deixando, vou varrendo para baixo do tapete. As ideologias perversas, gente que acha que, acredita que construiu um modelo de Estado ou de mundo e quer implantar aquilo, à custa da morte e do sofrimento de multidões, como aconteceu no nazismo, como aconteceu em diversos governos totalitários ao longo do mundo, aqui na América do Sul mesmo. A irradiação mental. O que é que eu emito? O que é que eu recebo? Eu sou um radiotransmissor e receptor ao mesmo tempo. O que é que eu irradio? Eu irradio raiva, inveja. Eu irradio pessimismo. O que é que eu recebo? Que tipo de círculo eu frequento? Que tipo de pessoas merecem a minha companhia? Que tipo de atividade me agrada? O que é o meu lazer? O meu lazer é uma leitura edificante? O meu lazer é compreender um pouco mais o sentido da minha vida? O meu lazer é confraternizar com os amigos um momento de alegria e de grandeza? Ou o meu lazer é assistir filme pornô, por exemplo? Que tipo de coisa eu irradio? Que tipo de frequência eu me coloco? Porque quando eu me agarro à pornografia, à garrafa de bebida, ao cigarro, à droga, eu não faço isso sozinho. Está cheio de espíritos vibrando nessa mesma sintonia e que vão se aproximar de você e vão, entre aspas, usufruir disso que você proporciona. E eu não sei por que a minha vida vai mal. Por que eu tenho tanto sofrimento? Isso não nos lembra um pouco a história do filho pródigo, que fez as suas escolhas. Falou para o pai, dá o que é meu, que eu quero cair no mundo. Eu vou gozar a vida. Eu vou aproveitar o que a vida pode me dar de melhor. E foi para as festas.
gastou seu dinheiro com festas de arromba, com mulheres, com tudo aquilo que significava devassidão paga. Mas chegou o momento em que aquele dinheiro também foi acabando. E o sofrimento foi chegando. Porque eu fui emitindo, agora eu estou recebendo. E quando bateu o sofrimento, a ponto dele ter que se contentar com a lavagem dos porcos, ele falou assim, acho que é melhor eu voltar para a casa do meu pai e pedir perdão. A história do filho pródigo é a história da nossa vida. É a história da nossa vida. A gente fica procurando o mal fora, em algum lugar, vindo de alguém ou de alguma entidade malévola. O mal não está somente ao nosso redor, está em nós. Está em nós. Nós somos a primeira fonte desse mal e desse sofrimento. A existência do mal e do sofrimento não é evidência da ausência de Deus no universo, mas evidência da sua ausência em nossas vidas. Não sei se vocês viram esses dias, correu aí um videozinho espanhol de um senhor que entra para cortar o cabelo, e enquanto ele lia a Bíblia, o barbeiro cortava o cabelo, olhando, percebendo que ele estava lendo a Bíblia. E a hora que ele acabou de cortar o cabelo, o barbeiro falou assim para ele, eu vi que o senhor leu a Bíblia, eu não acredito em Deus, porque se Deus existisse, não tinha tanta maldade no mundo, não tinha criança abandonada, não tinha tanta doença, tanta desgraça. E ele ficou meio sem resposta. Como é típico daqueles que não refletiram sobre o sentido do sofrimento. Ficou meio sem graça, fechou a Bíblia, pagou o corte de cabelo, saiu. Quando ele sai da barbearia, ele se depara com um sujeito parado do lado, cabeludo, cabelão até aqui, um jovem. Ele pega o rapaz, volta para dentro da barbearia. Chamou o barbeiro e falou assim, olha, eu cheguei à conclusão de que barbeiro não existe. Como assim não existe? Não, se barbeiro existisse, não tinha gente com cabelo desse comprimento, andando por aí. Ele falou assim, não tem nada a ver. Ele está com o cabelo nesse comprimento porque ele não veio até mim. Se ele viesse aqui, eu cortaria. Ele falou assim, esse é o ponto. O mal existe no mundo, não é porque Deus não existe. O mal existe no mundo porque as pessoas não vão até ele. Ele está lá. E nos deu a oportunidade de escolher. Na verdade, Deus teria 3 modelos de mundo possíveis de serem criados. Poderia criar um mundo totalmente controlado. E você não seria outra coisa senão uma marionete de Deus. Poderia ter criado um mundo caótico, sem nenhuma consequência, sem nenhuma regra. Isso seria um contínuo campo de guerra. E o terceiro modelo, que parece que foi o que ele escolheu, é um mundo cooperativo. Cooperativo. Nem controlado, nem caótico, mas cooperativo. Te deu a oportunidade de fazer as suas escolhas. E são essas escolhas que a gente vai mostrando a direção do sentido da nossa vida. Se há evidência da ausência de Deus na nossa vida ou não. Até que ponto nós o buscamos, nós o procuramos. Olha a literatura espírita como é rica a respeito dessas conclusões. Humberto de Campos, reportagem de Além Túmulo. Existe o reino de Deus que aguarda a glorificação de todas as criaturas. E existem os reinos do eu, nos quais nos internamos pelas criações do próprio capricho. Os nossos reinos, esses que a gente vai fazendo. Olha essa outra frase, André Luiz, nos Domínios da Mediunidade. Cada criatura
com os sentimentos que lhe caracterizam a vida íntima, emite raios específicos e vive na onda espiritual com que se identifica. Onde você sintoniza o rádio da sua vida, você vive na onda espiritual com que você se identifica. Cada criatura humana vive no céu ou no inferno que edificou para si mesma. Também nos domínios da mediunidade do André Luiz. Cada criatura humana vive no céu ou no inferno, que não vem de fora, edificou para si mesma. A eliminação do mal é apenas uma questão de fé em Deus, basta ter fé. Para aqueles que querem buscar a resposta na Bíblia, está aqui a carta de Tiago. Tu crês que existe um só Deus? Ótimo! Lembra-te, porém, que também os demônios creem e tremem. Se é só para acreditar que existe Deus, vejam que mesmo aqueles espíritos mais rudimentares na evolução, que ele chamou aqui de demônios, eles também acreditam que tem um só Deus. Até tremem por causa disso. Não basta eu acreditar em Deus. A minha fé não resolve tudo. A minha fé é um passo importantíssimo, importantíssimo. Acreditar em Deus e na transformação que Ele pode fazer na minha vida, mas não é a solução para tudo. Falei até agora das situações da vida presente. Mas alguns desses sofrimentos eu não acho explicação nas atitudes. Veja aquela criança em tratamento de um câncer severo, nos primeiros anos de vida. Eu vou dizer que esse câncer veio do que ela fez nessa vida, das atitudes dela aqui. Aquelas pessoas que foram afogadas numa catástrofe, às vezes coletiva. Eu vou dizer que foi o que ela fez nessa vida, que foram vítimas de crimes cruéis. Vimos aqui em Araraquara ontem um vizinho matando o outro. Eu vou dizer que foi a atitude da vítima. As atitudes dessa vida explicam muito, mas não explicam tudo. Mas a doutrina espírita nos diz por que às vezes o sofrimento te colhe na vida, sem que isso represente um elo com as suas atitudes. Porque, na verdade, colhe consequências de vidas passadas. Ou de expiações, dos débitos que eu contraí e que estou pagando, ou de provas, às vezes uma prova que um espírito, na erraticidade, no plano espiritual, tem consciência do progresso que isso pode significar para a sua evolução espiritual e aceita aquilo. Depois de encarnado, às vezes não compreende muito bem, até se revolta. Mas naquele momento, aceitou. Isso é prova. Isso é prova. Cuidado, às vezes estamos reclamando de coisas que pedimos. De coisas que pedimos. Mas o espírita principalmente tem que ter essa consciência. Se não é a vida presente, é a vida passada, mas isso tudo tem a ver com a minha responsabilidade, com o que eu devo e com o que eu preciso. Isso não se deve à má sorte, isso não se deve a algo que alguém fez para mim, e isso não se deve principalmente para essa figura que é o grande terceirizado do sofrimento, que dizem assim, sabe por que você sofre? Você sofre porque o sofrimento é provocado na sua vida pelo demônio. Esse monte de coisa que você vai na sair, tudo secundário. Se não fosse o demônio, você podia estar fazendo tudo o que você faz e só teria felicidade. Como isso é enganoso, né? Como isso é enganoso. Como querer terceirizar o sofrimento achando que existe um outro responsável? É uma posição extremamente cômoda. Sabe por quê? Eu não preciso me mudar, eu não preciso me conhecer,
eu não preciso crescer espiritualmente, eu não preciso me aperfeiçoar, basta eu passar por uma sessão de descarrego, e tudo se resolve, porque vão afastar o demônio da minha vida, e acabou o problema. É o demônio o responsável por isso? Será que Deus, na sua bondade, na sua inteligência, criou um ser essencialmente mau, e botou no mundo apenas para te fustigar? Tem sentido isso? Tem sentido? Que Deus criasse um ser mau na essência? Os demônios que existem na nossa vida, nós fomos construindo um a um. Eles são nossas criaturas. Não bote a culpa em Deus. Não bote a culpa no sexta-feira 13, nem no gato preto. Não bote a culpa no que alguém fez. Isso tem a ver com você. Ou de hoje, ou de ontem. Mas tem a ver com você. Aquilo a que chamais fatalidade, não é senão o efeito de uma causa que o próprio homem criou no enredo das ações praticadas na terra, quando nela viveu divorciado do bem, da moral e do dever, ou no além, como espírito desnorteado da lei e embrutecido nas trevas de que se rodeou, pois é ele mesmo, pelos atos bons ou maus que pratica, que determina a natureza consoladora ou punitiva do próprio futuro. Fazemos o nosso presente e já estamos construindo o nosso futuro. Fazemos o nosso presente, construindo o nosso futuro. Eu gosto muito dessa classificação que o André Luiz fez em relação a 3 tipos de dor ou de sofrimento. A dor evolução, a dor expiação e a dor auxílio. Se você quer entender um pouquinho mais sobre a sua dor, saiba que ela tem uma... não é no sentido material, é no sentido de ter uma origem, uma razão de ser. Olha só o que ele nos explica sobre isso. O primeiro tipo, a dor evolução, é ingrediente dos mais importantes na economia da vida em expansão. O ferro sobre o malho, a semente na cova, o animal em sacrifício, tanto quanto a criança chorando, irresponsável ou semiconsciente, para desenvolver os próprios órgãos, sofrem a dor evolução, que atua de fora para dentro, aprimorando o ser, sem a qual não existiria progresso. Alguém me perguntou, mas o que tem a ver com a minha vida, com a maneira como eu vivo? Por que que a minha cachorrinha Pituca sofre? O que que ela fez? Eu vou falar que a artrose que ela está tendo agora, e isso é verdade, a Pituca é minha cachorrinha, e está sofrendo uma artrose. Ela aparece na sala lá só com 3 patinhas, uma levantada. Por que que ela sofre? Por que que o sofrimento existe até na vida do animal? Se é opção, escolha, modo de viver. Dor evolução, dor evolução. A dor da semente que se arrebenta para dar vida. A dor do animal, que também passa por ela como um mecanismo de renovação. De renovação celular, de renovação espiritual. É um ser em evolução espiritual num mundo que depende de expiação e provas. Os animais passam pela dor evolução. A dor expiação. Todo o mal que por nós praticado conscientemente expressa de algum modo lesão em nossa consciência. E toda lesão dessa espécie determina distúrbio ou mutilação no organismo que nos exterioriza o modo de ser. A dor expiação, diferente da outra, que é de fora para dentro, vem de dentro para fora, marcando a criatura no caminho dos séculos, detendo-a em complicados labirintos de aflição para regenerá-la perante a justiça. Olha, por que que eu tenho um câncer de pulmão tão cedo? Na encarnação passada, quantos maços você fumava por dia?
Você que é fumante hoje, olha só que débito você está contraindo. Não é só um débito questão de dívida para com Deus, é para com você. Porque a lesão que você está provocando no seu corpo físico também está marcada, imprimida no seu corpo perispiritual. E esse corpo perispiritual é o que você vai trazer de volta na encarnação passada. Você trouxe para a encarnação presente o corpo maculado, o corpo espiritual maculado na encarnação passada. A encarnação passada você saiu pela estratégia errada do suicídio com um tiro na cabeça. Essa você não sabe de onde vem essa enxaqueca. Já foi em tudo quanto é médico, eu não sei o que acontece comigo. Será que isso não tem a ver com o que você fez na sua cabeça na encarnação passada? Quantas vezes essa dor expiação não é consequência do distúrbio ou da mutilação orgânica que nós provocamos lá? E se nós sabemos que de lá para cá existem consequências atuais, olha para frente. O que você está fazendo hoje é o seu corpo espiritual, perispiritual de amanhã. De amanhã. Você acabou com o seu fígado, usando de maneira imoderada o álcool durante décadas. Isso não teve consequência só física para você, teve consequência perispiritual. E você volta aqui com câncer de fígado, com um transtorno qualquer, biliar, e não sabe por quê. Mas por que, meu Deus, que eu tenho isso? Expiação das encarnações passadas. A dor auxílio, essa é para te fazer a lição da agora, do momento, para te tentar te colocar no rumo. O infarte, a trombose, a hemiplegia, o câncer penosamente suportado, a senilidade prematura e outras calamidades da vida orgânica constituem, por vezes, dores auxílio, para que a alma se recupere de certos enganos em que haja incorrido na existência do corpo denso, habilitando-se por meio de longas reflexões e benéficas disciplinas para o ingresso respeitável na vida espiritual. Esse é para falar assim: acorda, acorda, sua vida está errada. O que é que te coloca no eixo? Às vezes é uma doença, é uma trombose, é um infarto, é um câncer. Te coloca no rumo. Serve mais ou menos como um aparelho ortodôntico da sua vida. Te endireita. Opa, acordei. Deus queira que tenha acordado. Então vamos, a utilidade da dor e do sofrimento na vida da gente é principalmente essa de lição de aprendizado. Conhece esse título aqui de um livro do Rubem Alves chamado Ostra Feliz Não Faz Pérola? Ostra Feliz Não Faz Pérola. O que é a pérola? É um grãozinho de areia que entrou lá dentro da concha da ostra, e como modo de se defender daquele intruso, ela vai transformando aquele grão de areia, vai encobrindo aquele grão de areia com insumos que ela produz, e aquele grão de areia se transforma numa pérola. É a vida da gente. Se eu estou muito tranquilo, muito acomodado, sem nada que tumultua a minha vida, não tem pérola. Não tem pérola. Ostra feliz não faz pérola. No vosso mundo tendes necessidade do mal para sentir o bem, da noite para admirar a luz, da doença para apreciar a saúde. Nos mundos superiores, esses contrastes não são necessários. Nesse nosso, ainda são. Toda dor, todo sofrimento é útil para a minha evolução? Porque já teve gente lá atrás que pensou assim: olha, sofrer me faz melhor, então eu vou me autoflagelar, eu vou me chicotear, porque já que sofrer me faz melhor. Será que é verdade? Qualquer sofrimento nos traz evolução? Qualquer um. Ou será que a diferença está na maneira como eu vou agir diante do sofrimento?
Porque o sofrimento, diante dele eu posso ter duas posturas. A primeira postura é uma postura de devotamento, de resignação. Eu bendigo o sofrimento como prelúdio da minha cura. Eu estou enxergando que ele veio para que eu me corrigisse, que ele veio para que eu me encontrasse. E existe um projeto de Deus em execução na minha vida. E o sofrimento faz parte desse projeto. Isso é uma postura de serenidade, de coragem moral diante do sofrimento. E é o maior preservativo da loucura e do suicídio. Eu olhar para o sofrimento e perceber que essa é a bem-aventurança de Jesus. Bem-aventurados os aflitos. É nesse sentido que Jesus queria dizer que são felizes aqueles que sofrem. Mas eu posso encarar o sofrimento de um outro jeito. Eu posso encarar com inconformismo, com revolta, com frouxidão moral. E aqui o sofrimento não vai me trazer nada de bom. É a incredulidade, é o materialismo, eu não enxergo nada além disso, eu só vejo o momento presente. Essa é a mola do suicídio. Essa é a mola do suicídio. Porque eu não consigo ver que a postura que eu tenho diante do sofrimento revela quem eu sou. Revela quem eu sou. Quem eu sou, quais as minhas fraquezas, o que é que eu preciso desenvolver, aperfeiçoar, o quanto eu me respeito enquanto criatura divina que tem certeza dos projetos de Deus na minha vida e que Deus me fez para ser feliz. O sofrimento faz parte da estrada. Essa é a maneira diferente de enxergar o sofrimento. Como agir diante das adversidades da vida? Eu posso olhar, meditar, me conhecer, tudo isso faz parte, mas eu tenho um grande lenitivo, um grande alívio, essa palavra de Jesus. Vinde a mim todos os que estáis cansados, sob o peso do vosso fardo, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Apegue-se na figura de Jesus. Peça a Ele que te dê inteligência, compreensão, resignação. Mostre que Jesus lhe indique o caminho da escola do sofrimento, para que você entenda que isso é uma escolaridade. Isso é se apegar em Jesus. Não foi assim que fizeram os cegos que se aproximavam dele, gritavam, chamavam, às vezes no meio de multidão. E Jesus se aproximou, por exemplo, do cego de Jericó, e fazendo barro no chão, colocou sobre os olhos dele e o curou. Quantas das nossas cegueiras não podem ser curadas pela mão de Jesus? Mas vejam, ele passa. É preciso que eu o chame. A mulher que há mais de 10 anos enfrentava uma hemorragia e que no meio da multidão tocou o manto de Jesus. E ele disse, alguém me tocou. E os apóstolos falaram assim, como assim, mestre? Está todo mundo aqui te espremendo, você fala, alguém me tocou. Não, alguém me tocou de um modo diferente, era a fé daquela mulher. Ele se voltou para ela e a curou. Jesus é o grande médico das nossas almas. Diz o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos deve curar. Não procureis alhures em qualquer outro lugar a força e a consolação, porque o mundo é impotente. Não adianta procurar consolação, solução em qualquer outra coisa, principalmente nos bens materiais. Não é lá que nós vamos achar a solução disso. Nós podemos e devemos buscar a felicidade. E eu quero terminar dizendo que a doutrina espírita tem uma receita muito singela, simples até, para a felicidade. É só seguir esse roteirinho aqui,
que você encontra a felicidade verdadeira e compreende melhor o seu sofrimento. Não é essa felicidade material, a felicidade ilusória dos bens materiais, que até enche os nossos olhos, com coisas maravilhosas. É só essa felicidade? Olha só o que diz o Evangelho segundo o Espiritismo com essa felicidade passageira. Aquilo em que consiste a felicidade terrena é de tal maneira efêmera, curta, passageira, para quem não se guiar pela sabedoria, que por um ano, um mês, uma semana de completa satisfação, todo o resto da existência se passa numa sequência de amarguras e decepções. E esses são os felizes da terra, invejados pelas massas populares. Aqui, se fosse uma linguagem atual, poderia dizer, esses são os felizes do Facebook. Invejados às vezes por muitos. É a felicidade que se esvai, evapora rapidamente. Então, olha só a receita da doutrina espírita para a felicidade. Primeiro, duas condições. Primeira condição, que o preço não seja o sofrimento dos outros. Primeira condição. Você quer ser feliz? Que a sua felicidade não se faça esmagando ninguém. Que a sua felicidade não se faça pisando na cabeça dos outros que estão pela frente. Porque se for esse o preço da sua felicidade, ela vai durar pouco. É a primeira condição. A segunda condição, que não cause o enfraquecimento de nossas forças físicas ou morais. Não vou me acabar para ser feliz, me pular no fosso da imoralidade para ser feliz. Se for isso, ainda que eu acredite que eu não estou prejudicando ninguém, o enfraquecimento dessas minhas forças, sejam físicas, sejam morais, vão tirar a condição para a felicidade. Então, duas condições: que não seja o preço, que o preço não seja o sofrimento dos outros, que não cause o enfraquecimento de nossas forças físicas ou morais. Agora, o que é que eu preciso? A partir dessas duas condições, só de duas coisinhas. Primeira, no campo material, possuir o necessário. Eu preciso daquilo que é essencial para a minha vida. Preciso de bens materiais? Sim, eu preciso. Mas contente-se com o necessário, não queira demais. Não seja ganancioso na sua vida pessoal. Não procure satisfazer todos os seus problemas no campo material. Você só precisa do necessário. E no campo moral, consciência tranquila e fé no futuro. Questão 922 do Livro dos Espíritos. No campo material, possuir o necessário. Às vezes só meia tela, tá bom. No campo moral, tá bom. No campo moral, consciência tranquila e fé no futuro. Eu fico imaginando esse pessoal metido nessas enrascadas todas de corrupção no Brasil. Como esse pessoal falhou nesses dois requisitos. Primeiro, possuir o necessário. Se contentaram com isso? Mas nunca. Malas e mais malas de dinheiro. Dinheiro na Suíça. Estão escondendo dinheiros que nem eles vão achar mais. A ideia foi possuir muito além do necessário. Agora o pior está no outro. Como é que essa gente dorme? Consciência tranquila, fé no futuro. Que futuro? Curitiba, Sérgio Moro, esse que é o futuro? Cadeia. Que fé no futuro, que consciência tranquila. Como é que se vive com esse dinheiro que se acumulou à custa da desgraça de tantos? Como é que se vive? Que seja reflexão, gente. Desculpa ter passado um pouquinho da hora. O tema é envolvente, ele é importante na nossa vida, e eu sacrifiquei mais 15 minutos de vocês. Muito obrigado.